Nossa Senhora ela avisou sobre as guerras que viriam ao mundo, as pestes. Avisou sobre as bombas atômicas que cairiam no Japão. Tem muitas coisas que não estão completas nos manuscritos, porque eles não liberaram tudo ao público como as pessoas imaginam, dentro dessas descrições que vocês encontram na internet. Você sabe que existe uma profecia que mostra que uma religião do Oriente Médio iria assumir ali a Praça de São Pedro, Vaticano. Assim como existem algumas profecias que falam do fim dos papados, em função de muitos erros que foram cometidos, né, em nome de Deus pelos homens. Homens que se dizem religiosos, crentes, mas que quase nunca cumpriram com as leis transcritas pelo Cristo no seu Evangelho. Vai gerar, né, como já está gerando, uma falência muito grande, uma religião muito poderosa, que sempre foi muito poderosa e rica. Sempre guardou muitos tesouros, sempre estudou sobre os fenômenos espirituais, todos os fenômenos espirituais onde quer que aconteciam, onde foram preparados sacerdotes para os trabalhos de esclarecimento, de veracidade. E em meio a tudo isso, criou-se um campo político muito denso dentro desse lugar, que acabou perdendo totalmente a conotação iniciada, né, segundo alguns por Pedro, mas não foi. A história ela é contada conforme a vontade de quem as conta, e não diante da verdade vivida por aqueles que ali estiveram. Como os espíritos reencarnam, eles vão passando a verdade de geração a geração, diante do que o Cristo ensinou que deveria ser exemplificado e não da idolatria, criada, só que a idolatria de uma forma realmente pagã, realmente sem vida, não o amor à obra de arte, o amor às coisas belas, mas uma idolatria e algumas formas, né, de adoração que exigiam sacrifícios cada vez mais pobres de Deus, cada vez mais longe de Deus e cada vez mais lembrando aquelas penúrias romanas de onde vieram. Aqueles que não se renovam no Cristo se enterram nos erros humanos. Quando uma religião, uma crença, uma seita, ela começa a fugir aos preceitos da verdade, começa a aceitar a imposição das trevas, ela demonstra que já perdeu totalmente a firmeza do caminho ao qual ela foi criada. A missão, para ser cumprida, ela precisa daqueles que as cumprem. E conforme esses seres vão evoluindo, as missões vão migrando de um lugar para outro, de uma nação para outra. Porque os espíritos que vão cumprindo com essas missões, eles vão evoluindo, vão se esclarecendo e vão mudando. Mas aqueles que ficaram lá atrás, ficam utilizando daquelas liturgias, daquelas ladainhas, daqueles ensinamentos, com uma tentativa de encontrar um rastro e não conseguem.
porque buscam apenas as bases materiais, firmadas em ouro e em posses, firmadas em propriedades caríssimas, para se manter rituais luxuosos e não cerimônias de fé e de amor verdadeiro à vida, ao ser humano, o respeito ao ser humano. Quando Nossa Senhora trouxe essas revelações, falando, do que estaria acontecendo no mundo, que tomasse os cuidados com um grande tremor que aconteceria pouco antes da meia-noite. Imagine você falando, para você entender que Nossa Senhora estaria falando de onde? Portugal, na Europa. De um tremor de terra que sacudiria o mundo inteiro. Mas o que causaria esse tremor de terra? Será que seriam apenas os movimentos das placas tectônicas ou algo externo? Ou será que um choque de um meteoro com a Terra, que causaria um impacto de ondas gigantescas, que afetaria o mundo todo e provocaria uma nuvem densa que cobriria o Sol por muito tempo? E dentro dessas poeiras que vão se levantar por muito tempo, a crosta terrestre ela esfriaria muito. E não haveria condições de vida semelhante ao que acontece quando há essas explosões vulcânicas, essas cinzas que espalham pelo ar, que chegam a ofuscar aos raios solares, trazendo apenas uma noção de um fim de tarde durante todo o dia, uma obscuridade. Ocorre que nesse mesmo período, dessas cinzas que estarão encobrindo o Sol, também haverá de passar esse planeta que de uma vez por todas, por dias, eles irão definitivamente impedir que esses raios solares cheguem à Terra. Como a população já estaria, o ser humano já estaria acuado dentro de casa, sobrevivendo apenas com o que tivesse ali, guardado, com água, e a comida que desse ali para fazer rapidamente, sem contar com os satélites, sem contar com energia elétrica, sem contar com abastecimento de combustíveis que pudesse criar fogo ou criar calor, alguma coisa assim, contando apenas com os recursos ínfimos, uma tentativa de sobrevivência e alimentação bem precários. Quando Nossa Senhora avisa que para que aqueles que estejam dentro de casa naquele período não saiam, não se aventura, porque vai se ouvir um estrondo no mundo todo. Um estrondo gigantesco. Então, dentro do cronograma e daquilo que a ciência hoje já prevê, desses meteoros que estão em vias de se chocar com a Terra, havendo esse choque, vai provocar esse estrondo que vai ecoar em todo o planeta pela própria posição das camadas energéticas que envolvem esse planeta. Após isso, o pavor, o medo, é o que vai exteriorizar no mundo todo. Por quê? Não estamos falando apenas de um planeta de encarnados, mas também de desencarnados que vivem nas sombras e que sairão durante as madrugadas, semelhante ao que as pessoas fazem nessas festas de Halloween, onde numa inocência vão a cemitérios, brincam, zombam e deturpam a finalidade lá dos sepulcros. Muitos desses que ficam presos nessas regiões sombrias, sairão às ruas, feitos verdadeiros zumbis, e ali caminharão, sem rumo, sem eira nem beira, sem saber onde estão, se são casas, prédios, apartamentos, morros, montanhas, em todo o planeta,
Pela orientação trazida a Nossa Senhora, que a prece e as velas ungidas, ou seja, a luz ofusca a treva, as sombras temem a luz. É a razão pela qual as velas ungidas estarão ali acesas dentro daquele ambiente totalmente escuro e não assim tão seguro dentro de casa quanto as pessoas imaginariam. Quando se fala às pessoas para que se possam aprender a fazer as preces e até mesmo a se curar através de toda essa tecnologia terapêutica que foi trazida através desses emissários em todo o planeta, é que para que o planeta pudesse se interagir através dessas vibrações e dentro de suas casas, ficarem ali em silêncio, em prece, em renúncia, aguardando o fim dessa escuridão. Muitas pessoas ouvirão esses seres, né, baterem nas suas portas, baterem nas suas janelas, irão querer até imitar a voz de alguém querido da sua vida, pedindo, né, para que se abra as portas. Na verdade, são vampiros, espíritos das sombras que tentarão, e em grande parte conseguirão adentrar esses lares, por invigilância, por pessoas totalmente desprovidas de conhecimento, sem saber o que fazer ou pelo desespero, despreparadas quanto à possibilidade de reagir com prece. É tudo muito simples, dentro de uma mente organizada, uma mente equilibrada e com a cabeça que vai saber o que fazer. Trancar as portas e janelas e por dentro elevar o pensamento em prece para que possam superar esses dias que parecerão para muitos meses, anos, porque não serão 3 dias em que as pessoas poderão dormir 1 minuto sequer com tranquilidade, imaginando você estar dentro de um ambiente aonde a deturpação à vida, a afronta, o mau caratismo, a zombaria, os gritos de terror serão ininterruptos, onde 5 minutos parecerão uma eternidade, ao ponto de deixar as pessoas em estado de loucura. Tudo isso é fruto de uma transição criada pelos seres humanos, onde aqueles que mais sofrerão são aqueles que menos se reformaram, que menos se ajudaram, porque Nossa Senhora e o próprio anjo que ali lhes falam, dentro da profecia, que não era esse texto que era para ter sido trazido aos irmãos, era o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel, com a sua espada, apenas para defender aqueles dos ataques das trevas, por isso que parece-se encontrar muitos cadáveres, porque haverão muitos desencarnes nesse impacto que haverá, nesse tremor de terra que vai afetar o planeta todo, numa escala ainda não medida pelos homens, onde irão ruir prédios e prédios que aparentemente foram criados ou construídos para aguentarem grandes pressões vindas da terra ou vindas do espaço. Eis que a mão de Deus se fará junto à mente daqueles seres humanos que souberam conservar a sua fé e souberam preservar a sua idoneidade de caráter. A razão pela qual as pessoas imaginam que não vai durar muito, é que pouca coisa haverá de se ver após esses 3 dias de escuridão. Muitos prédios desabados no mundo inteiro, muita gente pega nas ruas, muita gente presas em transportes, muitos aviões em quedas, muitos navios, muitos submarinos que totalmente perdidos e sem qualquer direção.
pela camada extensa e espessa, essa poeira que irá se levantar do planeta, que pouco do azul se verá do céu. Os fracos pensam em suicidar-se. Os fortes na fé sabem que Nossa Senhora estará presente com seus anjos guardiães para ajudar aqueles que realmente cultuam a fé e respeitam a vida. Não daqueles que se vulgarizam, não daqueles que se vendem, daqueles ingratos, daqueles traidores, daqueles usurpadores, daqueles estelionatários, daqueles que enganam, traem, mentem absurdamente a sua própria espécie. Vocês irão presenciar a derrocada das crenças humanas. As crenças que não souberam ensinar o caminho da evolução do entendimento. Porque, infelizmente, as crenças humanas começaram a buscar dinheiro e fama, esqueceram de ensinar caridade e amor aos seus adeptos. Ensinam as pessoas apenas a enriquecerem-se materialmente, enriquecendo os líderes salafrários dessas crenças, achando eles que conseguem manipular pela tamanha arrogância que trazem em seu ser o comando espiritual do planeta, que é do próprio Cristo, que sendo Cristo hoje já deturpado em sua mensagem, onde nas reuniões entre os religiosos não se fala mais do Cristo, se fala apenas de dinheiro, de poder, de propriedades, se fala-se de influências ao povo para ludibriar e enganar o povo. Com isso, essas religiões, sejam as denominações que elas tenham, elas irão ruir. Apenas uma que não se intitula religião, é que irá realmente prevalecer. Exatamente como que acontece aqui nessa mensagem, somente aqueles verdadeiros do mundo inteiro que ensinam as pessoas a buscarem o refúgio e o conforto dentro das esferas espirituais, estando no mundo espiritual, serão ali os sustentáculos, serão a fortaleza daqueles que conseguirão sobreviver e sustentar-se diante do martírio de saber que nem identidade terão, nem documentos terão mais, nem uma base material de vida conseguirão ter. A transição do planeta está acontecendo agora de uma forma muito lenta, mas antes que essa geração passe, tudo isso acontecerá para que dentro desse ciclo da era de Aquários, como é a era de ascensão, a era do homem espiritual, tudo aquele podre que os seres humanos ensinaram cairá por terra. Todo o podre de cada um será exposto, como já está sendo exposto, e os podres não estão conseguindo enxergar a sua própria podridão pelo mau odor que exalam de si mesmos, pela usura da vida e da carne, por não darem valor ao que é sagrado, perdê-lo-ão diante de suas inteligências mórbidas, sem vida, onde querem viver no mundo da fantasia, esquecendo-se da verdade vivida e trazida por nosso Senhor. Os segredos, que já não são mais segredos a partir daqui, vem apenas ensinar aos poucos que conseguirão
acompanhar isso pelo mundo, diante do poderio humano que existe no mundo, diante do poderio religioso, que todos eles contraporão essa mensagem e tentarão impedir que essa mensagem chegue às pessoas, provocando bloqueios, porque os mesmos sabem desta verdade que está sendo trazida aos irmãos, e o seu fim ganancioso e bélico chegou. As religiões falidas moralmente, falirão economicamente, por terem se ligado aos espíritos das trevas, e as trevas agora começarão a cobrar pesado tributo sobre tudo aquilo que eles pediram. Agora é hora de pagar a dívida que eles alcançaram. Apenas a comunicação entre homens e espíritos, através desse caminho que não pertence a dogma ou a seita ou a crença alguma, mas é o instinto evolutivo através da intuição, da mediunidade, da sensibilidade comunicativa que cada ser vivente tem. Fica então por escrito, fica então registrado, para que não haja mais curiosidade sobre tais fenômenos. Do mais, diante de todas essas explosões, diante desse impacto, desse tremor, a terra cambaleará, como está no Velho Testamento, em Isaías, cambaleando como um bêbado. O que vai lhe segurar é a sua fé. Os fracos pensam no fim. Os de fé sabem que chegou a hora da mudança. Vosso irmão Agostinho.